és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos reunidos em nome do Senhor para cultuarmos a Deus,
aprendermos mais uma vez com a sua palavra. Eu quero fazer a você um convite para que juntos, durante as próximas semanas, estejamos aprendendo com a igreja primitiva. A igreja primitiva, passado, presente e futuro. O que nós podemos aprender com a igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século? O que ela tem a nos ensinar? O que nós temos e que nós podemos colocar em prática para que sejamos uma igreja segundo o coração do Senhor? Então, queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Na semana passada, nós falamos sobre a missão da igreja, a grande comissão, um grande desafio que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, mas, consequentemente, a igreja, no início do século, mas também essa grande comissão alcança a cada um de nós hoje. Então, aquela grande comissão também é um desafio para nós. O texto de Lucas diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A grande comissão não está somente em Mateus 28. O texto de Mateus é o texto mais completo, mas em Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós também temos a grande comissão: ide por todo o mundo, ou pelo mundo inteiro, e pregai a toda criatura. Temos também o texto de João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E o texto também de Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 49. O texto de Atos 1:8, ele vai de forma bem explícita complementar a ordem de Jesus em Mateus 28. É em Atos 1:8 que nós vamos entender o que o Espírito Santo iria fazer e o que Jesus queria de cada discípulo e, consequentemente, da igreja. Vejamos então que a missão dada aos discípulos de ir por todo mundo, de pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, foi a causa principal pela qual o Pai havia prometido, Jesus havia reafirmado a promessa de enviar o Espírito Santo. Mas agora, o que fez com que a história da humanidade fosse mudada para sempre à luz desse texto, do seu cumprimento? Mas é importante nós, antes de iniciarmos essa viagem, entendermos que existem declarações complementares à luz da grande comissão. E nós precisamos antes entender cada uma delas. São 5 declarações importantes. Primeiro, é a autoridade encontrada no imperativo de Jesus. Qual a autoridade encontrada nesse imperativo que Jesus deu? De onde viria a capacitação dos discípulos? Onde a missão deveria ser realizada? Qual a mensagem deveria ser proclamada? E quais as ações que iriam contribuir para que esse fim fosse alcançado? Primeira dessas declarações, a autoridade. Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz: ide e fazei, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava revestido de toda a autoridade nos céus e na terra. O Cristo ressurreto tinha toda a autoridade soberana e absoluta. E essa autoridade ele havia recebido. E com essa autoridade ele estava comissionando os seus discípulos. Na grande comissão, muitas vezes se dá uma ênfase incorreta sobre que nós devemos cumprir o ID.
O imperativo não é o ide, o imperativo é fazer discípulos. O mais importante não é o ir, mas para que ir? E o ir é para fazer discípulos. Então, primeira declaração sobre a autoridade de Cristo. Com essa autoridade, Cristo comissiona os seus discípulos. Mas em Lucas 24, 47, Jesus fala com os seus discípulos que eles iriam pregar o evangelho, né, o arrependimento dos pecados, iriam fazer em nome de Cristo. Ou seja, eles recebem a grande comissão, né, Cristo revestido de toda autoridade, eles são enviados em nome de Cristo, e em João 20, 21, vai dizer que eles foram enviados por Jesus, assim como o Pai enviou Jesus. Jesus, o Filho único do Pai, o único Filho, Deus o faz missionário, um Filho missionário. Assim como o Pai me enviou, eu envio a cada um de vocês. Mas a segunda declaração é a capacitação. Como esses discípulos que foram comissionados, foram capacitados para o cumprimento dessa grande comissão. E é o versículo 20 de Mateus 28, a capacitação é a promessa de Jesus que ele estaria com os seus discípulos, que ele estaria com a igreja em todo o tempo, em todo lugar, até o fim. Mas essa capacitação, ela está condicionada à obediência. Ou seja, eles precisavam primeiro obedecer para que essa promessa se cumprisse na vida de cada um deles. Mas a capacitação também viria através da promessa do Pai. Lucas 24, versículo 49. E a confirmação em Atos 1, versículo 8. Ou seja, Jesus fala: aguardem aqui em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, aguardem a promessa do Pai. Eles deveriam aguardar, e assim eles o fizeram. Logo depois de Jesus ascender aos céus, o que os discípulos fizeram? A primeira ação deles foi orar. E após o derramar do Espírito Santo em Atos 2, eles já estavam autorizados a sair de Jerusalém, mas nós conhecemos que o cumprimento dessa ordem de Jesus só aconteceu após a morte de Estevão e o início da perseguição mais ostensiva aos cristãos. Mas além da autoridade, além da capacitação, há mais uma declaração importante, que qual é o alcance dessa missão? Mateus vai dizer que os discípulos deveriam fazer discípulos de todas as nações. Marcos vai dizer que os discípulos deveriam ir no mundo inteiro e pregar a toda criatura. Lucas vai dizer que deveria se cumprir a missão em todas as nações, começando em Jerusalém. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, fala que a começar por Jerusalém, mas também na Judéia, também em Samaria e até os confins da terra. Mais uma quarta declaração é qual era a mensagem que eles iriam proclamar. Qual a mensagem que eles iriam pregar? Mateus vai dizer que eles deveriam ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Ou seja, essa era a mensagem. O outro evangelho vai dizer que o próprio evangelho, ou seja, a mensagem de boas novas, era a mensagem que deveria ser pregada. E Lucas vai dizer que eles deveriam pregar a mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados. Em Atos, a mensagem era o próprio Cristo. Eles deveriam anunciar a Cristo. Como em Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar a Jesus, o Cristo.
Mas a última declaração, quais eram as ações que os discípulos deveriam ter para cumprir a grande comissão? Ou seja, fazer discípulos, como que eles iriam fazer discípulos? E aí, nós aprendemos em Mateus que eles deveriam, à medida que estivessem indo, eles iriam alcançar pessoas, eles iriam batizar pessoas, eles iriam ensinar pessoas, e num processo continuado de discipulado, eles estariam cumprindo a grande comissão. O outro evangelho vai dizer que eles deveriam, em indo, pregar, proclamar, testemunhar. Em Atos 1:8, Jesus fala que eles receberiam o poder, esse poder irá descer sobre vocês, e esse poder é para testemunhar. Então, a principal ação da igreja desde o início era o testemunho. Era o poder de Deus aliado ao testemunho dos cristãos, a uma vida, a um estilo de oração, vida de oração. E eles tinham uma grande convicção, uma grande fidelidade com a mensagem que era pregada. Irmãos, diante da grande comissão e essas declarações complementares, nós nos remetemos à grande comissão e o seu imperativo. Esse imperativo vale desde ontem, do início, antes de Jesus ascender aos céus, antes do nascimento da igreja, depois do Pentecostes, e também é válida, ela continua atuante até hoje. E nós devemos, à luz dessa palavra, entender que tudo já nos foi dado, tudo que nós precisamos para cumprir essa grande comissão já nos foi oferecido. E diante dessa missão, nós nos deparamos com um grande desafio. Podemos dizer que o maior desafio da história foi dado por Jesus à igreja. E nós temos o privilégio de poder participar e em sendo desafiados, em obedecendo o chamado, a ordem de Jesus, sermos instrumentos para que o evangelho seja pregado, anunciado, espalhado, e se faça muitos discípulos, se formem muitos líderes e muitas igrejas sejam plantadas. O que cabe a nós hoje, no século 21? Aproveitar as oportunidades que temos nesse momento da história. As oportunidades que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo no Brasil, em São Paulo, na nossa cidade. Precisamos aproveitar em todo tempo, em todo lugar, porque é o momento de avançarmos na proclamação do Evangelho, para assim multiplicarmos discípulos, líderes e igrejas locais. Essa é a ordem de Jesus. Ontem, hoje e sempre será. Essa ordem só cessará de necessitar ser cumprida quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Temos que estar dispostos a pagar o preço para proclamar o evangelho das boas novas. Há um mundo perdido, carente de ouvir uma mensagem de vida e de esperança. O pecador perdido, longe de Deus e sem Jesus, ele está carente, sedento, na expectativa de que alguém fale para ele do amor de Deus, do plano de Deus para salvar a humanidade. É um grande desafio. Agora eu pergunto para você que está nos ouvindo nessa noite, você aceita esse desafio? Você está disposto a fazer parte desse grande desafio? Esse desafio que vai nos unir numa jornada para aprender com a igreja primitiva, que primitiva não está relacionada a ser primária,
mas no sentido de ser no início, do começo. Como nós podemos, nessa caminhada, nessa jornada, aprender com a igreja primitiva e aprendermos a ser igreja. Podemos aprender qual é a visão da igreja multiplicadora, quais os princípios bíblicos que a fundamentam, qual a sua aplicabilidade em qualquer contexto ou modelo de igreja. Talvez você já tenha ouvido falar de muitos e muitos modelos de crescimento, de estratégia, de crescimento de igreja. Mas eu quero compartilhar com você não sobre um modelo, nem sobre uma estratégia, mas sobre uma visão. E sobre uma visão bíblica, que é a igreja multiplicadora. É a visão que a Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira tem ensinado, tem compartilhado, tem desafiado as igrejas do Brasil a entenderem essa visão de Deus, essa visão para hoje, para agora, porque é a visão da palavra de Deus nos inspirando e nos desafiando a viver os princípios da igreja desde o seu início. E o conceito de igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos para o crescimento da igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Não há nenhum segredo nesse conceito, não há nenhum segredo nessa visão. Tão somente somos desafiados a voltar os princípios bíblicos da igreja neotestamentária. Mas, pastor, o contexto hoje é diferente, o cenário é diferente, as circunstâncias são diferentes, os recursos, uma série de coisas difere em muito a igreja no seu início. Concordo com você, mas discordo naquilo que é o mais importante. Os princípios continuam os mesmos. Os mesmos princípios, a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a formação de líderes, ações de compaixão e graça, eram princípios da igreja primitiva e são princípios que estão no livro de Atos. E eles norteiam essa visão. E como ela é possível de ser aplicada num contexto não só de plantação de igrejas, mas também de revitalização e de crescimento. Vamos usar os princípios da palavra de Deus. Não há segredo. E se existiu o segredo, esse segredo já foi revelado pela própria palavra de Deus. Ao longo das próximas semanas, nós iremos falar de cada um desses princípios, o fundamento bíblico de cada um deles, as ações que estão interrelacionadas de um princípio com o outro e a aplicabilidade deles num modelo de plantação, de crescimento ou revitalização de igrejas. O grande desafio foi dado aos discípulos, mas esse grande desafio continua sendo dado à igreja de Jesus Cristo hoje, 2020 anos depois. Mas aqui nós podemos pensar sobre a igreja primitiva, a igreja de hoje, entendemos algumas coisas que eu queria que você pudesse pensar até a próxima semana, quando nós iremos iniciar falando do princípio da oração. Qual é o desafio da igreja lá no seu início? E é o desafio para nós hoje. O desafio é de nós alcançarmos o mundo. Alcançarmos o mundo indo, batizando, ensinando, testemunhando, intercedendo, contribuindo. Nós temos a oportunidade de participar de várias formas e mais de uma forma no cumprimento desse grande desafio. Mas quais eram os desdobramentos desse desafio? Em que implicava esses desafios? Vamos começar a pensar o que a igreja do primeiro século tinha, comparado com o que nós temos hoje. Quais eram os materiais que eles tinham?
qual era a comunicação que eles utilizavam, qual era a tecnologia, qual era a infraestrutura, qual era a logística que eles tinham, comparada com tudo aquilo que nós temos. A resposta, eles não tinham nada do que nós temos hoje. Uma série de ferramentas, de instrumentos, de possibilidades, de alternativas de nós pregarmos e levarmos o evangelho até os 4 cantos da terra. Mas uma coisa eles tinham, e isso foi marcante e fundamental, eles tinham, além do desafio, eles tinham um foco: Cristo. Eles tinham um poder do Espírito Santo, o poder da oração. Eles tinham uma esperança, que era Cristo também. Mas algo para nós pensarmos: qual era o tamanho e a preciosidade da obra de salvação que foi entregue a eles? Qual era o tamanho e a preciosidade da obra de salvação que foi entregue a eles? A obra era a salvação através da fé em Cristo Jesus. Era o homem perdido, pecador, se reconciliar com Deus através da sua fé em Cristo Jesus e o arrependimento dos seus pecados. É isso que Lucas fala lá em Lucas 24. Mas quem iria ajudá-los no cumprimento dessa missão? Além de Jesus, que prometeu estar com ele todos os dias, além da promessa do Pai que iria cumprir e se cumpriu, além do poder do Espírito Santo, quem iria ajudá-los? Teria uma equipe, teria um movimento, um impacto evangelístico, viriam equipes de várias igrejas, de outros lugares, para se unirem aos discípulos, para que eles pudessem iniciar o cumprimento dessa missão? Não, ninguém iria ajudá-los. Tudo dependeria deles. À medida que eles fossem fazendo novos discípulos, esses novos discípulos iriam fazer novos discípulos. E à medida que os discípulos fossem sendo alcançados, igrejas estavam sendo formadas, assim como líderes. E aí a multiplicação, todos nós já conhecemos. 120, 3 mil, 5 mil. Em 15 anos, a igreja cresceu de uma maneira extraordinária. Eles tinham tão pouco e fizeram tanto em tão pouco tempo. E nós que temos tanto tempo, tanta coisa, acabamos fazendo muito pouco, na oportunidade de fazer muito mais. Tudo dependeria deles, a salvação do mundo, a mensagem de salvação para o mundo estava sendo pregada, iria ser pregada pela igreja. Não havia como terceirizar, não há como transferir, adiar. A mensagem de salvação para o mundo perdido, ela há de ser pregada pela igreja de Jesus. Eles tinham a responsabilidade de levar essa mensagem até os confins da terra, e eles também tinham a responsabilidade da continuidade dessa missão. E nós louvamos a Deus, porque os 12 primeiros discípulos, depois, em Atos, no início do livro de Atos, Matias é escolhido como substituto de Judas, e ali novamente se forma o grupo dos 12 discípulos, e a partir desses 12, novos discípulos são formados, pessoas se convertem, igrejas são plantadas e líderes são formados também. Qual o alcance dessa missão? Começar por Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como eles poderiam fazer tanto com tão pouco, em tão pouco tempo?
Quais eram os segredos dessa igreja que nós podemos imitar hoje? Quais eram os segredos revelados da igreja primitiva que nós podemos imitar hoje? O que eles tinham que nós não perdemos? Pastor Samuel Mouta, em uma das suas mensagens sobre esse mesmo tema, ele vai fazer essa indagação. O que eles tinham que nós não perdemos? Eles tinham a palavra, e nós também temos a palavra. E Jesus nos desafia, como igreja dele hoje, a nós voltarmos a viver a palavra, a pregar a palavra, a crer na palavra, porque a palavra de Deus é que liberta. É a palavra de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, que ministra na vida das pessoas vida e esperança. É a palavra, é Jesus que liberta e transforma. Ele cura, salva e liberta. Só Ele tem esse poder. E nós podemos, diante desse grande desafio, mas também capacitados por um grande Deus, podendo utilizar todos os recursos que Ele nos oferece hoje. Temos a Bíblia em várias versões e traduções, temos rádio, temos internet, televisão, temos tantos recursos e temos tantas pessoas precisando ouvir a mensagem de salvação. Deus chamou a mim e a você para fazermos discípulos. Deus não nos chamou para sermos membros de igreja. Deus não nos chamou para sermos convertidos. Deus nos chamou para fazermos discípulos. E discípulos de Jesus. E Ele ainda espera que nós cumpramos essa ordem que Ele nos deu, porque Ele nos deu a ordem, nos capacitou, nos instruiu e prometeu para que aqueles que, sendo chamados, se colocassem à disposição para obedecer, Ele prometeu que estaria e estará todos os dias até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos. Pai querido, nós agradecemos porque a Tua palavra, ela mexe muito com o nosso eu, a Tua palavra mexe com o nosso coração, ela trabalha na nossa mente e ela produz transformação, ela produz inquietação para o bem, porque o Senhor quer nos despertar para o novo tempo, de novas oportunidades, porque independente das circunstâncias, a igreja é a mesma, o chamado é o mesmo, a missão é a mesma, a mensagem é a mesma. O Senhor não mudou, a palavra não mudou. Nós é que muitas vezes não queremos cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa visitar a cada um de nós e nos fazer crer, confiar, nos colocar na posição que o Senhor quer e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Que cada um, Pai, que esteve ao alcance dessa palavra essa noite, possa se sentir desafiado, possa se sentir capacitado, possa se sentir chamado e enviado para cumprir esse grande desafio, até quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. E nós queremos que quando Ele voltar, nós possamos falar que nós fizemos o máximo possível de discípulos dele, para a glória dele, para viver a glória junto com ele eternamente nos céus. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos no nome santo
no nome poderoso, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Eu espero você quarta-feira que vem. Amém? Que bom, né, irmãos? Podermos cultuar ao Senhor, ter este culto abençoado, poder ouvir uma palavra de esperança aos nossos corações, realmente onde Deus trabalha nas nossas vidas, né? Isso é muito bom. Agora estamos no final, mas antes do final, queremos aí, né, uma surpresa para os irmãos, um vídeo que foi preparado da ação que os nossos irmãos tiveram aí no sábado, entre o Move e o Viver e Reviver, aí abençoando a vida dos nossos avós, dos nossos idosos e através do amigo de oração. Então queremos convidar você a participar deste momento, a assistir esse vídeo e ser abençoado através deles. Porque não dá pra todo mundo sair por aí, né? A voz, que é amanhã, todos também uma carta dos idosos lá de Viver e Reviver, tá bom? Então a gente... Muito feliz de saber que você foi a minha meta de oração. Muito obrigada, meu amor. E também... E aí a gente preparou uma lembrancinha. E aí eu já fez uma carta pra você. de oração, né? E aí uma pessoa dos jovens lá falou com você, fazer o marcha, mestre de oração, porque agora vocês ganharam os mestres auditivos. Vocês Tá? sou eu! Parceria com a cartinha pra você, Felipe, ele escreveu a cartinha pra você. Pra te dizer que agora você ganhou A Bia da Isso.